Glória a Deus, aleluias. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nessa noite, Senhor Jesus, abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nesse momento eu quero trazer uma breve mensagem para a nossa vida. Uma mensagem bem conhecida, mas se encontra em João 14, versículo 6. Talvez você já conheça até de cor. A palavra do Senhor diz: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Palavra do Senhor nessa noite. O próprio Cristo, o próprio Jesus, ele vai falar aos seus discípulos. E Jesus, ele fala aos seus discípulos, e ele fala: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Então Jesus Cristo, ele, falando para os seus discípulos, ele aponta e fala que ele é o caminho. O caminho é aquele que nos dá uma direção. O caminho é aquele que nós pegamos a direção. E todos nós andamos em um caminho nessa vida. E todo caminho ele nos conduz a um destino. Mas só há um caminho que nos leva ao Pai. Aonde esse caminho é Jesus Cristo. Não existe outro caminho que o homem possa trilhar, que o homem alcança a salvação. Não existe outro caminho. A palavra do Senhor também vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Então a verdade, nós temos que conhecer essa verdade, para que essa verdade ela nos liberta. Mas essa verdade é o mesmo Cristo que é o caminho. Essa verdade é Jesus que é o caminho. Aonde ele diz que ele é o caminho, mas ele também diz que ele é a verdade. Então nós podemos ver que não tem para onde escapar, não tem para onde correr. O único que nós possamos entrar pelo caminho é Cristo Jesus. A palavra diz que há dois caminhos. Há o caminho estreito, há o caminho de renúncia. Mas esse caminho que ele é estreito, é o caminho de renúncia, ele nos conduz a esse lugar de salvação. Porque a palavra do Senhor diz: ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Quem crê em Cristo Jesus será salvo. Então a salvação está em crer unicamente em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aonde a palavra diz, em Lucas 19, versículo 10, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Jesus é aquele que nos leva ao Pai. Essa vida, ela é passageira. Aonde a palavra diz que a vida do homem é como a relva, é como a sombra do amanhecer que passa rápido. Mas há uma eternidade esperando. Há duas eternidades esperando o homem. Deixa eu te falar nessa noite, deixa eu falar para ti. Talvez você não acredita nessa palavra. Talvez você não acredita no Filho de Deus chamado Jesus Cristo. Como hoje a gente temos visto que muitos já não creem em Jesus, que muitos já desprezam e não creem nessa palavra.
Mas a palavra do Senhor não vai deixar de ser o que ela é porque eu não creio ou porque eu não acredito. Porque a palavra de Deus, ela é pura, ela é verdadeira, ela é fiel e ela cumprirá, ela se cumpre. E a palavra do Senhor, ela já nos diz que no fim dos dias aconteceria do abandono, muitos abandonariam a fé, muitos desprezariam o Evangelho, a palavra de Deus. Mas Jesus, ele diz que ele é o caminho, meu amado. Se você não entrar por esse caminho, não tem como voltar ao Pai, não tem como a criatura voltar ao seu Criador. Então há uma necessidade de entrar pelo caminho chamado Jesus Cristo. Há uma necessidade de entrar por esse caminho chamado Jesus Cristo. A palavra diz que não tem outro nome que foi dado a qual o homem possa ser salvo. A palavra diz que só há um mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo. Aquele que é o caminho. Aquele que é a verdade. Aquele que é a vida. Porque o homem ele se encontrava em trevas. Mas a luz que é Cristo veio ao mundo para aquele que estava em trevas pudesse enxergar Cristo. O homem não tinha mais a oportunidade, o homem estava perdido, o homem estava em trevas. Mas Deus amou o homem e enviou o seu Filho para que viesse morrer, se entregar pela humanidade. A palavra diz em Romanos 4:25 que Cristo ele morre pelo pecado do homem. Mas também o meu versículo diz que ele ressuscita para que justificasse o homem. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus Cristo, ele é o sacrifício perfeito. Uma única vez se entregou, morreu, mas ao terceiro ressuscita. Para que a palavra diz que quando Cristo ele entrega o fôlego de vida, o véu do templo abre, rasga de alto a baixo. A palavra diz que teve um grande terremoto. E muitos santos que estavam no túmulo se levantam. E a palavra diz que eles voltam na cidade. E alguns viram. Olha como é tremendo. Cristo morre para nós viver. Cristo se entrega para nós ser libertos. Cristo ele desce, ressuscita ao terceiro dia para que nós possamos ter vida. Nós só temos vida através de Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que Jesus ele chama alguns homens, chama um homem. E a palavra diz que é de meu, deixa eu enterrar o meu. Jesus diz, olha, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Então, meu amado, quantos estão mortos? Mortos vivos andando pelas ruas, mas está morto espiritualmente. Mas não tem vida espiritualmente, porque nós só passamos a ter vida quando a vida que é Cristo, porque a palavra diz, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós só temos vida quando temos um encontro com a vida chamado Jesus Cristo. Parece loucura essa mensagem. Porque Paulo diz que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem.
Então como você pega em você agora e diz, mas eu estou vivo? Não, meu amado, sua vida é em Cristo. Porque a palavra diz que nós passamos da morte para a vida. Então quem não está em Cristo continua morto nos seus pecados, na sua iniquidade, continua morto. Porque quem nos traz vida é Cristo Jesus. Ter vida é lutar contra o pecado. Ter vida é renunciar ao pecado e dizer e bater de frente com ele, como diz, e renunciar, lutar contra ele. Aí sim nós temos vida. Porque quem está morto não tem como lutar contra o pecado. Mas quando nós recebemos vida em Cristo Jesus, não estou falando de uma vida terrena, onde a religião tem oferecido uma vida terrena. Eu não estou falando dessa vida religiosa que diz, vem, que você vai conquistar, que você vai ter, que você vai viver, que você vai ser feliz. Não estou falando disso. Eu estou falando da vida que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos ali, ele era líder, ele era um líder, ele tinha o conhecimento da lei, da Torá, ele tinha todo o conhecimento, mas quando ele procura Jesus à noite, ele fala, o necessário é nascer de novo. O necessário é nascer de novo. Então ele não entendeu se era nascer de novo, ele conhecia, mas estava morto. Mas como nascer de novo? Eu sendo velho, sendo grande, vou voltar para o ventre da minha mãe? É possível isso, Jesus? Não. É nascer da água e do Espírito. É nascer da palavra e do Espírito Santo de Deus. Isso é nascer de novo. É nascer da palavra e do Espírito Santo de Deus. Ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Ser uma nova criatura, Jesus diz. Se vocês querem ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Então o Evangelho é renunciar, o Evangelho é abrir mão de mim mesmo, renunciar a mim mesmo, para que venha ter uma vida em Cristo Jesus. Então nessa noite, nós estamos aqui para te oferecer essa vida. Como eu consigo essa vida? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Mas como creia no Senhor Jesus, confesse com a sua boca, crê com o seu coração e deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. Porque a palavra diz que quem convence o homem dos seus pecados é o Espírito Santo de Deus. Que nessa noite você possa receber Jesus na sua vida, na sua casa, na sua família e nascer de novo em Cristo Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, que nessa noite, Pai, viemos entender que o Senhor é o caminho, que o Senhor é a verdade e que só a vida através do Senhor. Pai amado, nós te entregamos nessa noite cada ouvinte, nós te entregamos, Pai amado, o setor QMR em tuas mãos, nós te entregamos cada vida, cada família, que venha, Senhor Deus, ser liberto, Pai, renovado, restaurado através do Evangelho de Cristo Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde hoje e sempre. Amém.